Shalom Uvracha, amigos da ONG Pergunte ao Rabino. E a pergunta de hoje é Holocausto. E sobre o Holocausto tem muitas perguntas. E para antecipar o assunto, vamos levar em conta que nosso povo já teve, durante toda a sua história, desde a saída do Egito, onde nos tornamos um povo, até hoje tivemos 4 holocaustos, 4 etapas na nossa história em que, Deus me livre, parecia que terminamos. E afinal das contas, desses 4 holocaustos, 3 povos que fizeram os 3 primeiros holocaustos, eles viraram história e nós estamos aqui. E o povo do último holocausto está com um crescimento demográfico negativo. Isso que a Alemanha está crescendo é por causa dos sírios. A Alemanha está trocando a demografia. Os sírios estão mudando para a Alemanha, os alemães já estão ficando velhos, não tem muitos jovens, o crescimento deles está bem negativo. Então, nós estamos crescendo e eles diminuindo. Ou seja, a tendência é que aconteça com esse último povo o que aconteceu com os 3 primeiros, que eles viraram história. O nosso primeiro holocausto foi com a destruição do Bet HaMikdash. O grande império Estados Unidos da época, Babilônia. O Nebuzaradan, o general da Babilônia, um dos relatos da Gemara é que ele simplesmente assassinou 1 milhão de pessoas. O final dele foi muito estranho. Entrou nele um pensamento de tshuva, um pensamento, um remorso. E ele abandonou o próprio exército e se converteu ao judaísmo. Quer dizer, Nebuzaradan, depois de ter feito o primeiro holocausto, ele se converteu ao judaísmo e se morreu como judeu. Foi enterrado em cemitério judaico. O segundo holocausto, o imperador romano Titus, também os relatos são de, Deus me livre, assim, não vamos entrar em números. E também o sobrinho do Titus, o Onkelos, se converteu ao judaísmo e ele aparece em todo o Humash. Todo o Humash, do lado do texto do Humash, do texto original, aparece o texto do Onkelos, que ele traduz a Torá para aramaico, e foi a tradução da Torá mais explicativa, a tradução para aramaico mais adequada, e nossos sábios instituíram que nós devemos ler toda semana 2 vezes a Parashá da semana e uma vez a Parashá traduzida pelo Onkelos. Novamente tivemos cruzadas, Inquisição, um terceiro holocausto e Alemanha, um 4º holocausto. Afinal das contas, a pergunta é: onde estava Hashem no holocausto? A primeira pergunta, todo mundo faz essa pergunta. Nós rezamos, estudamos Torá, e por que Hashem não fez um milagre? Mas na época do primeiro Bet HaMikdash as pessoas rezavam para idolatria, e depois de 410 anos que eram 790 anos de idolatria, o Bet HaMikdash foi destruído, aconteceu um verdadeiro holocausto. Os babilônios destruíram Jerusalém, nos tiraram da nossa terra, nos levaram para a Babilônia, e lá aprendemos a falar aramaico. E a Babilônia depois virou Pérsia, e voltamos, construímos o segundo Bet HaMikdash. 400 anos depois, os romanos destruíram o segundo Bet HaMikdash, fizeram o segundo holocausto. Nós mudamos para Roma, e de lá para os países europeus surgiu o surgimento dos Ashkenazim. E a pergunta é: por que, onde estava Hashem no holocausto? Quer dizer, uma criança até 20 anos, pela Torá, tudo que ela fizer, ela não pode ser condenada.
porque ela não é considerada madura para estar consciente do que ela está fazendo. Só a partir dos 20 anos a pessoa está madura para saber se ele assassinou alguém, ele estava consciente de que ele estava assassinando. E para ter uma pena de morte pela Torá, a pessoa precisa assassinar, precisa fazer uma das coisas que ele é condenado à morte conscientemente. E o fato de uma criança morrer, aí já nos leva ao lado oculto da Torá, que é o Zohar. E o Zohar explica a passagem do faraó que jogou as crianças judias no rio Nilo. A criança acabou de nascer. Uma criança que não matou, não roubou, não dormiu com a mulher do outro, não fez nada, acabou de nascer. E se tivesse feito tudo de errado, só poderia ser condenado com 20 anos. E essa criança, o exército egípcio, o Egito era Estados Unidos da época, o exército egípcio pega a criança, leva ela para o rio, joga ela no rio, morreu afogado. Deus me livre. O que a criança fez de mal? Seus pais merecem um castigo. Então, nesse caso, a gente poderia fazer com que aquela criança nascesse em outra família, que não merecesse castigo nenhum. Porque aquela criança nasceu naquela família. E aí vem o Arizal e nos revela que quando a gente criou o mundo e o Adão, ele comeu a fruta do Etzadat, depois o Caim assassinou o Abel, e cada uma das atrocidades feitas durante 10 gerações que só fizeram atrocidades fizeram com que a revelação divina cada vez subisse um nível acima, cada vez ficasse mais distante do nosso mundo. Depois vieram 10 tzadikim que eles trouxeram a revelação divina de volta para o nosso mundo. E o que acontece na prática é aquelas 10 gerações que fizeram todas as atrocidades, a última delas teve um dilúvio, e as 9 anteriores não. Aí diz o Arizal, eles voltaram. Eles eram aquelas crianças inocentes, indefesas, que acabaram de nascer, mas eles tinham já uma ficha anterior. E qual era a ficha anterior? Eles tinham causado o dilúvio. Mas eles causaram um dilúvio, quer dizer, eles fizeram tudo de ruim, fizeram todas as atrocidades, eles mereciam um dilúvio e eles morreram felizes antes do dilúvio. Deixaram uma herança enorme para os filhos, falaram, olha, papai matou, papai roubou, está aqui o dinheiro, seja esperto como o papai. Morreu feliz. Tiveram uma segunda chance. Na segunda chance eles fizeram a Torre de Babel, eles se reencarnaram novamente, fizeram a Torre de Babel, contaram para todo mundo que eles estavam no céu e não tinha Deus, e pode matar, pode roubar, pode fazer tudo, não vai ter que prestar contas para ninguém. Depois tiveram uma terceira chance. Na terceira chance eles ultrapassaram a primeira e a segunda. Eles foram nada mais, nada menos que os simpáticos habitantes de Sodoma e Gomorra, que eram 2 metrópoles, eram 5 cidades na prática, mas 2 que elas eram tão enormes. E lá toda a crueldade, não só que era permitida, mas era incentivada. Eles queriam manter o nível deles, não queriam pobres lá. Então, Deus me livre que os Midrashim falam as torturas que eles faziam para espantar os pobres. E na 4ª reencarnação, aí vamos para o segundo mandamento, que está escrito que Hashem, ele é a essência do bem. E lá está escrito que ele cobra até a 3ª, 4ª geração das pessoas que fazem o mal. E olha a bondade de Hashem, que ele cobra até a 3ª e 4ª geração. E cadê a bondade aqui? Deus me livre. Em primeiro lugar, os filhos, pela Torá, não pagam pelos pecados dos pais. Explicitamente está escrito isso na Torá. Então essa 3ª ou 4ª geração não é uma 3ª ou 4ª geração biológica. Porque a 2ª geração biológica, os filhos já não pagam pelos pecados dos pais. Então Hashem não tem como cobrar do filho o pecado dos pais, porque ele próprio, na Torá, ele falou que a gente não pode fazer isso.
E ele é o primeiro a dar o exemplo de tudo que ele escreve, tudo que ele deu para a gente na Torá. Então, como vai funcionar isso? Se o pai assassinou alguém e depois faleceu, o filho herdou a herança do pai. Aí o tribunal chega para ele e fala: que legal, tem aqui uma pendência do seu pai. O seu pai foi condenado à morte, e então, já que você herdou a herança dele, você herdou essa pendência também, então a gente vai te matar no lugar dele. Não pode. Os filhos não pagam pelos pecados dos pais. E quanto mais os netos e quanto mais os bisnetos. Então, como pode ser que está escrito no segundo mandamento que, olha, a bondade de Hashem, no Tzer Chesed Lalafim, ele guarda a bondade para 2.000 gerações, persegue até a 4ª geração os que fizeram mal. Deus me livre. Então, diz o Arizal, sendo que aqui não tem explicação normal, aí a gente vai para a Torá oculta. Torá oculta, que cada uma dessas gerações é uma geração espiritual. Uma geração espiritual é uma reencarnação. Então a pessoa, ele tem a primeira reencarnação livre, ele faz o que ele quer, dão para ele o livre-arbítrio total. Aí ele fez tudo de ruim. Aí ele tem uma segunda reencarnação para retificar a primeira. Então ele já nasce onde ele caiu na primeira. Se na primeira reencarnação ele era um judeu religioso e depois ele chutou para o barraco e foi rezar na igreja, na segunda ele já nasce, Deus me livre, já filho já nasce lá. Então, aí ele tem que sair de lá. Mas para chegar lá ele se esforçou bastante, então para sair de lá tem que se esforçar bastante também. Mas vamos dizer que na segunda reencarnação ele foi pior do que isso. Ele deixou de ser cristão, virou budista, hinduísta, e aí foi para a Índia, fez sacrifícios para a estátua. Aí ele tem direito a uma terceira reencarnação. Na terceira reencarnação ele matou, roubou, dormiu com a mulher do outro. Agora, na 4ª reencarnação, ele já não tem mais opinião. Na 4ª reencarnação, já é cobrado dele o que ele fez nas 3 anteriores. Aí Deus me livre, a pessoa pode nascer com defeito físico. Aí Deus me livre, tudo que está determinado para ele, que ele vai nascer numa família cruel, essa criança vai apanhar dos pais e vai estar num país pobre, ela vai crescer subnutrida, e depois lá os muçulmanos vão se explodir em cima dela, e tudo isso já é o conceito daquela alma, Deus me livre. Então a 4ª reencarnação da pessoa que fez o mal, ela já é uma 4ª reencarnação que a pessoa não tem escolha. Nasceu aquela criança pequena, o exército do Egito, que era Estados Unidos da época, pegam aquela criança indefesa e jogam ele na água. Esse é o assunto da 4ª reencarnação. Agora, Hashem, na sua infinita bondade, nós vemos que em 3.300 anos da nossa história, só tivemos esse conceito de 4ª reencarnação 4 vezes na nossa história. Ou seja, olha a bondade divina, quanta gente teve desconto, quanta gente teve muito desconto, que Hashem é a essência do bem. Então, se tem como dar um desconto para alguém, ele dá. Só que chega um dia que já acumulou tanto. Então, nosso povo saiu do Egito. Imagina 810 anos de idolatria. Diz o Arizal, todas essas pessoas se reencarnaram no terceiro holocausto, que era a época das cruzadas e da Inquisição. E diz o Arizal que a pessoa tinha que morrer e não rezar na igreja, tinha que perder o dinheiro e não rezar na igreja, tinha que perder a família e não rezar na igreja. Quer dizer, ele tinha que perder tudo e não fazer idolatria, ou perder a vida e não fazer idolatria. Então, por que uma pessoa
teve que perder a vida e não fazer idolatria, o outro teve que perder a família e não fazer idolatria, o outro teve que perder o dinheiro e não fazer idolatria, porque cada pessoa recebeu a retificação de acordo com o nível de idolatria que ele tinha feito na época anterior. E o Arizal deixou isso claro. Então daqui a gente estuda que o que aconteceu no primeiro Beit HaMikdash e no segundo, e o que aconteceu no Holocausto foi o mesmo raciocínio. E aí eu viajei para o meu mashpia, o Rav Moshe Weber, em 1980. Peguei um ônibus de Kfar Chabad para Yerushalayim, já estava 2 anos na Yeshiva. Falei, agora eu vou fazer um turismo. Vou visitar lá em Jerusalém, o Museu do Holocausto. Peguei um dia como hoje, o dia do Holocausto, para visitar o Museu do Holocausto. E viajei primeiro para visitar o meu rabino, Rav Moshe Weber. Aí eu fiz essa pergunta para ele. Eu perguntei por que todas essas pessoas sofreram no Holocausto, por que todas as pessoas que morreram, as pessoas que sofreram, a pessoa que perdeu a vida, a pessoa que perdeu a família, a pessoa que perdeu o dinheiro. Aí ele falou, deu uma resposta curta e clara. Akol movan besod hagilgulim. Tudo se entende por meio do segredo das reencarnações. E continuamos a história. Falei para ele, olha, então eu vou hoje, estou indo para o Museu do Holocausto. Ele falou para mim, Rav Moshe Weber, que era um tzadik só do Olam. Ele falou para mim, não vai para o Museu do Holocausto. Eu perguntei por quê. Ele falou simplesmente, o governo de Israel nunca, nenhum... Eu posso dizer isso, eu morei lá 24 anos, posso dizer de primeira mão. Nenhum governo foi simpatizante da religião judaica, nenhum governo de Israel. Ou seja, Israel sempre, desde o começo, era um país laico. Os judeus que fundaram Israel, eles sofreram uma pressão social na Europa, sofreram racismo na Europa. Como hoje, hoje tem lá em Israel um conceito que é chamado judeu não religioso. Esse conceito não existe em outros lugares do mundo. Em outros lugares do mundo, ou você é um judeu religioso, ou você já se misturou com as pessoas do país onde você mora. Agora, lá em Israel, você não tem como se misturar com os árabes. Os árabes não te aceitam na sociedade deles. Um judeu não tem como ir morar na cidade de Gaza e casar com uma palestina e ter filhos com ela. Não tem como conviver. Os árabes não aceitam ninguém na sociedade deles, a não ser que essa pessoa seja árabe também. Aí o que acontece na prática, que lá em Israel, a pessoa, ele é judeu, ele chutou o pau da barraca, ele deixou a religião, ele ficou ateu, ele não tem como virar não judeu, porque os não judeus lá são muçulmanos e não aceitam ele na mesquita. Então, na prática, esse conceito existia na Europa. Quer dizer, os povos europeus, eles são muito racistas. Até hoje você vê, tem os árabes na França, os árabes não se casam com as francesas, os franceses não se casam com os árabes. Já é 4ª, 5ª geração de árabes em Paris que eles se mantêm no gueto. E os europeus são meio difíceis assim nesse aspecto. Não é como no Brasil, que todo mundo casa com todo mundo. Então os judeus sofreram esse racismo e foram para Israel. Eles queriam ter um país que fosse um país que, quando ele foi fundado, não foi fundado como um país judeu de acordo com a religião judaica. Tinha o mandato inglês na Palestina. Aí eles pegaram a lei inglesa, fundaram um país, chamam isso de Estado Judeu. Eu morei lá 24 anos, assim, eu queria ter o prazer de falar que é um Estado Judeu, mas simplesmente na hora que você mora lá, você vê que você, como judeu religioso, você não tem muitos direitos lá. Aí tá bom, o Rav Moshe Weber me falou, olha, o governo de Israel, o interesse deles é tirar a religião do povo.
eles querem fazer um Estado como um país como todos os países, um país laico, que a religião é uma coisa opcional, que tem todas as religiões. Eles não estão interessados em fazer um país judaico. Então, o primeiro jeito, o jeito mais forte que eles têm para tirar a fé do povo, para tirar o judaísmo do povo, é levando eles a construindo esse museu do Holocausto enorme que eles construíram. Assim me falou Rav Moshe Weber, levando as pessoas para aquele museu do Holocausto e falar, tá vendo, esse morreu rezando, esse morreu na sinagoga, esse morreu, tá vendo onde estava Deus? A pessoa que entra lá, uma pessoa laica, ele não tinha estudado Shara Gilgulim do Arizal, ele não estudou o segredo das reencarnações. Então ele falou, uau, olha, realmente a pessoa estava rezando e o alemão matou ele. Então isso quer dizer que Deus não ajudou. Ele estava falando com Deus, no meio que ele estava falando com Deus, mataram ele e Deus não fez nada. Então esse é o objetivo final deles, tirar a fé. Que a pessoa pense que Deus não existe ou que Deus ele é um Deus fraquinho, que ele não tem como nos defender. Mas se você analisar por trás dos bastidores, esses 4 impérios que fizeram para a gente os 4 holocaustos, eles eram os países mais civilizados, cada um na sua época. A Alemanha, meu pai me contou, isso não estou te falando, isso é de primeira mão, meu pai estava, não vai entrar em detalhes, não vai entrar em detalhes, o meu pai, ele me contou que os alemães, eles eram o povo mais desenvolvido da Europa, e sendo que os europeus eram os povos mais desenvolvidos do mundo, os alemães, você pode dizer que na época do Holocausto, a Alemanha era o país mais desenvolvido do mundo, o país onde a ciência estava mais... E muitos judeus que eu conversei com eles, assim, quando eu era rabino de Taubaté, o presidente da comunidade, o senhor Ari Yaari, era um sobrevivente de Auschwitz, sobrevivente de Holocausto, assim, de muitos anos no campo de concentração. Ele próprio me falou, se os russos ou os poloneses fizessem o Holocausto, ele iria entender. Mas o fato de os alemães terem feito o Holocausto, isso ele não entende. Como pode ser que um povo tão desenvolvido fez uma coisa tão, Deus me livre? Então, isso já mostra que é um decreto do Tribunal Divino. Ou seja, não é uma coisa da natureza humana. Natureza humana seria que um povo como os canibais na ilha de Papua fizessem um genocídio para outra tribo. Mas um povo tão desenvolvido como a Alemanha, ou como Portugal, Espanha e a Alemanha, Inglaterra e França, na época da Inquisição, na época das Cruzadas, o Portugal e Espanha na época da Inquisição, a França, a Inglaterra e a Alemanha na época das Cruzadas, o Roma, o Império Romano na época da destruição do segundo Bet HaMikdash, ou a Babilônia na época da destruição do primeiro Bet HaMikdash. Esses impérios eram os povos mais desenvolvidos do mundo, os povos mais assim iluminados. Isso que eles fizeram pior do que os canibais na ilha de Papua, isso mostra que era um decreto do Tribunal Divino. Por que o decreto do Tribunal Divino? A gente vê que em 3.300 anos de história, essa 4ª reencarnação teve 1 milhão de descontos. Eu vou contar para vocês uma história que realmente eu presenciei, uma história linda. Tinha uma pessoa, eu trabalhei no Heider de Kfar Chabad, e trabalhava no Heider, tinha uma pessoa que trabalhava comigo, chamava Roitblatt. Desculpa, um pouquinho de problema com o equipamento. Aqui. A pessoa que trabalhava comigo se chamava Rav Avram Roitblatt, e ele era nada mais, nada menos que o filho do Rebbe de Shedlitz, que era um grande tzadik na Polônia. E conversei com a irmã dele, já era uma senhora de idade, né, na época que eu tinha meus 22 anos, 1900 eu nasci em 59, então 1981, estava já com os meus 22 anos, e fui ajudar ela, uma senhora,
Aí eu falei pra ela assim, eu arrumei a casa dela, ela tinha uma lojinha de aviamentos, arrumei a lojinha, fui lá com a furadeira e coloquei todas as estantes. E assim, trabalhei lá uns 3, 4 dias. Depois eu falei pra ela, agora eu quero que você me conte uma história. Uma história que você foi testemunha, você foi testemunha de que essa história aconteceu. Quer dizer, uma história que você própria presenciou. E ela me contou a história que na cidade de Shedlitz, o pai dela, o Rebbe de Shedlitz, ele era o tzadik. Ela era uma menina de 6, 7 anos de idade, ou um pouquinho maiorzinha. Pela época que eu conversei com ela, pode ser que ela tinha uns 9 aninhos, então. E ela me contou a história, ela falou que ela se lembra de cada detalhe como se fosse hoje. O pai dela era o grande tzadik. E chegou em Shedlitz. Shedlitz tinha uma feira, ela me contou uma feira só de judeus. E o pai dela era o grande tzadik. A cidade tinha tantos judeus que tinha lá o bairro dos judeus, com a feira dos judeus. Chegou lá uma mulher louca, começou a cantar e dançar. As pessoas não tinham muito o que fazer, fizeram uma rodinha em volta dela para ver ela cantando e dançando. Estava muito engraçado. De repente ela parou e ela olhou para todo mundo e falou: vocês vão morrer, vocês têm que fazer chuva, porque daqui a pouco vocês vão morrer. Vocês têm que se arrepender do que vocês estão fazendo de errado, voltar para o bom caminho, porque daqui a pouco vocês vão morrer. Ela ia em outro canto da feira, já que tinha outras pessoas. De novo, começava a cantar e dançar, todo mundo se reunia em volta dela para ver. De novo ela parava e falava: vocês vão morrer, vocês têm que fazer chuva, rezar para Hashem, voltar para o bom caminho, vocês vão morrer. Até que ela ficou famosa na cidade. E uma hora ela chegou na casa do Rebbe de Shedlitz, bateu na porta, está me contando a pessoa que abriu a porta, que era a filha dele, a Dvara Reutblatt. A Dvara, ela se espantou, ela falou para a mãe dela: Deus me livre, a mulher louca está aqui na porta. Aí a mãe falou: então pergunta para a mulher louca o que ela quer. Aí ela perguntou, a mulher louca falou: preciso falar com o Rebbe. Aí a Dvara falou para a mãe: mamãe, a mulher louca quer falar com o papai, então eu vou trancar a porta aqui, não vou deixar ela entrar. Aí a mãe falou: espera, o papai é o Rebbe, vamos perguntar para o Rebbe o que fazer. Mesmo que o Rebbe é o papai, é o marido, mas é o Rebbe. Ela entrou, a mãe entrou para perguntar para o pai. Na hora que o Rebbe ouviu que a mulher louca está na porta da casa dele, ele levantou assustado e falou: deixa ela entrar imediatamente. Imediatamente abriram as portas, falaram para ela: por favor, minha senhora, entra, cafezinho, chazinho, tudo que você quiser. Estamos vendo que a senhora é uma pessoa muito importante. Ela entrou, ela começou a gritar com o Rebbe. Ela falou: você sabe de tudo o que vai acontecer, você está consciente. Por quê você não está rezando, você não está reunindo todas as pessoas para fazer uma reza especial, para pedir para Hashem para que isso não aconteça? Aí o Rebbe falou para ela: Ishain Farfalen, já está perdido o negócio, não tem o que fazer, não tem o que fazer de verdade, não adianta mais rezar. Quer dizer, é o segredo da quarta reencarnação. A criança nasceu, foi jogada na água. Ele falou: agora já não adianta fazer mais nada, Ishain Farfalen. Ela perguntou: Farfuse Ishain Farfalen? Tudo isso é ouvido. Ela perguntou: por que já está tudo perdido? Aí o Rebbe falou para ela: olha, cada geração era essa quarta reencarnação, cada geração devia receber esse decreto, mas eles, por meio das boas ações deles, eles conseguiram empurrar isso para a próxima geração. Quer dizer, eles conseguiram que isso não aconteceu na geração deles, empurraram para a próxima também, por meio das boas ações deles, conseguiram empurrar para outra. E foram empurrando, e as pessoas foram se retificando sem precisar dessa, Deus me livre, desse tipo de retificação. E as almas foram subindo para o céu, e tudo foi dando certo. E ele falou: agora essa geração já não conseguiu empurrar para a próxima, já não tem mais o que fazer. Essa perdeu.
perdeu a oportunidade. E então acabou, já terminou a história. Ele falou, tentaram e não conseguiram e tá acabado. Gente, verfallen. Eu falei, verfallen. O Rebbe falou, verfallen. A mulher louca desapareceu da cidade. Deve ter fugido já para o outro canto do mundo. Em pouco tempo, os nazistas fizeram uma guerra contra a Polônia. Em um mês, eles invadiram metade da Polônia. O Rebbe, com toda a família, com a Dvara, que me contou a história, fugiram para o lado russo da Polônia, o lado que foi invadido pelos russos. Os russos, em uma sexta-feira à noite, acusaram 100 mil judeus, que todos eles são espiões alemães, espiões nazistas, 100 mil judeus. Mas assim eles foram salvos, por causa dessa loucura do governo russo. Pegaram trens, aí já me contou o Abraham Reutzblatt, essa viagem para a Sibéria. A Sibéria chega até o Japão. A Sibéria é toda aquela região norte da Rússia. A região da Rússia asiática, a região norte da Rússia asiática. E eles fizeram um trem, os russos, que esse trem assim era uma locomotiva e não sei quantos vagões, e outra locomotiva e não sei quantos vagões, e outra locomotiva e não sei quantos vagões. Eles levaram numa sexta-feira à noite, fizeram julgamento, muito fofinhos, julgamento de 1 minuto, falaram, você, o que vocês estão fazendo aqui no nosso lado da Polônia? A gente fugiu dos nazistas. Então vocês são espiões nazistas, agora vocês vão para a Sibéria. Foi feito o julgamento e imediatamente foi decretado para eles que eles são espiões. Mandaram eles para a Sibéria, assim eles sobreviveram. O Rebbe faleceu nessa viagem, mas a família sobreviveu, a Dvara sobreviveu. O Rebbe Abraham Reutzblatt, que trabalhou comigo no Cheder, ele já tinha uma certa idade. Quando eu entrei lá, eu tinha meus 22 anos. Quando comecei a trabalhar no Cheder, em 1984, 78, eu cheguei na Yeshiva, 79, 6 anos depois que eu cheguei na Yeshiva, tinha 24 anos quando comecei a trabalhar no Cheder. 22 eu casei, continuei na Yeshiva, e aí com 24 eu comecei a trabalhar no Cheder, ficava na Yeshiva meio período, e o Rebbe Abraham Reutzblatt já deve ter falecido faz tempo. Mas existe isso, esse é o segredo da quarta reencarnação. Isso que aconteceu no Holocausto, e o que o governo de Israel, assim me falou Rav Moshe Weber, eles fizeram toda essa propaganda de Museu do Holocausto, e eles vendem o Holocausto, é o marketing do Holocausto. Me falou Rav Moshe Weber, isso é para tirar a fé das pessoas, para fazer com que a pessoa tenha fé no governo, fé no país, fé na estrutura civil, e não tenha mais fé em Deus. Então, por isso, nós temos um dia de Tisha B'Av que nós comemoramos. Infelizmente, nós nos lembramos, não é que comemoramos, Deus me livre, nós sofremos com a lembrança da destruição do primeiro Beit HaMikdash, da destruição do segundo Beit HaMikdash, das cruzadas da Inquisição, do Holocausto, dos pogroms e de todos os sofrimentos que o nosso povo passou. Temos um dia, uma vez por ano, que é o dia para se lembrar de tudo isso. E hoje não é o dia. Isso que o governo de Israel falou, hoje é o dia do Holocausto, me falou Rav Moshe Weber, o interesse deles é, para de pensar em Deus, não tenha fé em Deus, tenha fé no país. Se não tivesse Israel, você estaria de novo lá no campo de concentração. Assim, tipo o marketing, né? Só que eles esquecem que o Irã é pior do que a Alemanha. O Irã está lá do lado. E ninguém fala, olha, não vamos mais falar sobre isso. Agora, sobre a minha opinião pessoal, o vídeo de ontem sobre o Irã, e teve uma pessoa que escreveu nos comentários que ela mora em Israel e ela está comprando comida, armazenando. Não faça isso. A gente tem fé em Deus, que já vai ter o parto da Geolá, vai ser com muito sucesso, muita alegria. Hashem vai levar em conta a nossa ignorância
e vai fazer os milagres revelados. Não precisa armazenar comida, não precisa fazer nada. Deus me livre, não era essa a intenção da aula de ontem. A intenção era que a gente tem que estudar mais Torá, acrescentar mais em mitzvot para equilibrar com Deus me livre, a nuvem negra que está em volta de nós, que tem o Irã em Asa, na faixa de Gaza, o Irã na Cisjordânia, o Irã no Líbano, o Irã na Síria, o Irã no Iraque, o Irã no Catar, o Irã no Iêmen, e tem no Irã, até no Irã. Então toda essa nuvem negra que está em volta da gente, para equilibrar com isso, para equilibrar com toda essa escuridão que está nos cercando, a gente precisa acrescentar na luz. Essa é a intenção. A intenção não é comprar comida e armazenar, não é se preparar para a guerra. A intenção é, tem muita escuridão em volta, então vamos acrescentar bastante luz. Gente, e muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muita alegria. Hoje, para nós, religião judaica, na nossa religião não é dia do Holocausto. Pode continuar o dia com muita alegria. Quando chegar o Tisha B'Av, que aí é o dia do Holocausto, é o dia da Inquisição, é o dia das cruzadas, é o dia de tudo de ruim. Aí no Tisha B'Av a gente não come, não bebe, a gente não faz festa. Mas hoje pode comer, beber, fazer festa, está tudo em ordem. Então muita alegria, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muita alegria. E muito obrigado para todos os amigos da ONG que mantêm a nossa instituição. Hashem está vendo e não fica devendo, mas paga com muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, grandes milagres em grande estilo. Shalom, shalom, vekol tov.